Já parou para pensar por que o preço da gasolina vive mudando de um posto para o outro, às vezes no mesmo dia, mas a conta da água parece que é sempre a mesma, sem tirar nem pôr? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo dos mercados competitivos. É um ambiente onde, acredite, a maioria das empresas não tem controle nenhum sobre os próprios preços. E aí fica a pergunta: como é que elas sobrevivem e mais, como elas conseguem ter sucesso? Vamos desvendar esse mistério junto. Pensa no posto de gasolina aí perto da sua casa. Se eles decidem aumentar o preço em, sei lá, uns 10 centavos, o que acontece? Provavelmente todo mundo vai para o concorrente do outro lado da rua, sem nem piscar. Agora imagina se a sua companhia de água resolve fazer a mesma coisa. Você não tem muita escolha, né? Essa diferença brutal no poder de decidir o preço é o ponto de partida da nossa análise de hoje. E aqui está o grande quebra-cabeça. Se uma empresa não pode escolher o próprio preço, qual é o segredo para prosperar? Para um negócio que está num mercado lotado, onde todo mundo vende basicamente a mesma coisa, a resposta não está no preço, está na produção. O pulo do gato é dominar a única coisa que eles realmente controlam, a quantidade que vão produzir. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. Para entender como essas empresas pensam, primeiro a gente precisa entender o mundo em que elas vivem. Um mundo de tomadores de preços. De um lado da arena, a gente tem o tomador de preços. É o nosso posto de gasolina. Ele olha para o luminoso do concorrente e já sabe, ou ele cobra a mesma coisa ou vai ficar sem cliente nenhum. Do outro lado, a gente tem o definidor de preços, tipo a companhia de água. Ela está sozinha no jogo, então ela dita as regras. Um é só mais um jogador num campo lotado, o outro é o dono do campo inteiro. Usando o jargão da economia, isso se chama mercado competitivo, às vezes até perfeitamente competitivo. Imagina uma feira livre gigante, um monte de vendedor, todo mundo vendendo a mesma maçã para um monte de gente querendo comprar. E o melhor, qualquer um pode chegar e montar uma barraca. O resultado? Ninguém, nem quem vende nem quem compra, consegue sozinho mudar o preço da maçã. Todo mundo simplesmente aceita o preço que o mercado como um todo definiu. Para deixar tudo isso bem concreto, vamos acompanhar um exemplo prático durante toda a nossa análise. A fazenda de laticínios da família Smith. Eles produzem leite, um produto clássico de mercado competitivo. As decisões que eles tomam no dia a dia vão ajudar a gente a entender a lógica por trás de qualquer empresa que está nessa mesma situação. Agora que a gente já entendeu o cenário, vamos para a decisão mais crítica que a família Smith enfrenta: quanto leite eles devem produzir. E isso nos leva direto para a regra de ouro da maximização do lucro. Dá uma olhada nesses números da fazenda Smith. Se eles produzem só um pouquinho de leite, o lucro é pequeno. Aí eles aumentam a produção e quando chegam em 4 ou 5 galões, bingo, atingem o lucro máximo de $7. Mas se eles se empolgam e tentam produzir mais que isso, o custo para alimentar mais vacas, o trabalho extra, tudo isso começa a pesar e o lucro, começa a cair. A verdadeira arte é achar esse ponto de equilíbrio perfeito. E esse gráfico aqui mostra a mágica por trás dessa decisão. Pensa assim: vale a pena produzir mais 1 litro de leite? A resposta é sim, mas só enquanto o dinheiro que se ganha com esse litro extra, a tal da receita marginal, for maior que o custo de produzi-lo, o custo marginal. O ponto exato onde essas duas linhas se cruzam é ali que está o tesouro do lucro máximo. Então, o ponto principal é pensar na margem. Ou seja, no próximo passo. A lógica é simples e muito poderosa. Se o próximo litro de leite vai trazer mais dinheiro do que custou para ser feito, então produza. Se ele vai custar mais do que o dinheiro que vai trazer, então pé no freio. O ponto perfeito, o equilíbrio, é quando a receita daquele último litrinho de leite é exatamente igual ao custo dele. Mas e quando o mercado vira? O que uma empresa como a da família Smith faz quando, de repente, o preço do leite despenca? Isso nos leva às decisões mais difíceis, as de curto prazo. Aqui é super importante diferenciar duas coisas: uma paralisação e uma saída. A paralisação é temporária, de curto prazo. É como fechar a fazenda durante o inverno, por exemplo. A empresa ainda tem seus custos fixos, como o aluguel da terra. Já a saída é para sempre. É uma decisão de longo prazo, de vender tudo e abandonar o mercado de vez. Então, quando é que os Smith devem fechar as porteiras temporariamente? A regra é bem clara. Se o preço que eles recebem por 1 litro de leite não paga nem a ração da vaca e o salário de quem ordenha, que são os custos variáveis, então eles estão perdendo dinheiro a cada litro produzido. Nessa hora, é melhor parar tudo e esperar o tempo melhorar.
Esse ditado popular que todo mundo conhece resume perfeitamente um conceito fundamental da economia. E é esse conceito que explica por que a regra da paralisação foca só nos custos que variam. Esse é o famoso custo irrecuperável, ou sunk cost. Aquele trator que a família Smith comprou no ano passado é um custo irrecuperável. Eles não vão ter esse dinheiro de volta, não importa se eles produzam leite hoje ou não. Por isso, na hora de decidir se vale a pena produzir hoje, o custo do trator é irrelevante. É como comprar um ingresso para o cinema. O filme ser horrível, mas você ficar até o final. O dinheiro do ingresso já foi, já era. Ficar sofrendo na cadeira não vai trazer ele de volta. Agora vamos sair um pouco da crise do momento de uma única empresa e olhar o quadro geral. Vamos ver como o mercado inteiro se ajusta e evolui com o passar do tempo. Essa dinâmica toda é movida por uma coisa: lucros e prejuízos. Pensa comigo. Quando as fazendas que já existem estão ganhando um bom dinheiro, isso chama atenção. Novas fazendas entram no mercado. Essa entrada de gente nova aumenta a oferta de leite. E o que acontece com o preço? Ele cai. O contrário também é verdade. Se as fazendas estão tendo prejuízo, algumas desistem e saem. A saída delas diminui a oferta de leite e o preço sobe de novo. E este gráfico mostra o belo equilíbrio que surge de tudo isso. O mercado funciona como um pêndulo, sabe? Ele balança com a entrada e saída de empresas até achar seu ponto de descanso. E nesse ponto, o preço se estabiliza no menor nível possível, que é onde as empresas são mais eficientes. É a famosa mão invisível de Adam Smith em ação, garantindo que os recursos sejam usados da melhor forma. E todo esse processo nos leva a uma conclusão que, olha, é surpreendente e, à primeira vista, meio desanimadora. No fim das contas, depois de toda essa dança da competição, as empresas que sobrevivem no mercado acabam com um lucro econômico de zero. E isso cria o que parece ser um paradoxo. Peraí, se o objetivo de ter um negócio é ter lucro, por que alguém se daria ao trabalho de ficar no mercado onde, no final, o lucro é zero? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se o lucro econômico no longo prazo vai para zero, por que a fazenda da família Smith simplesmente não vende tudo e vai fazer outra coisa da vida? A resposta para isso está na diferença entre como os economistas e como os contadores enxergam a palavra lucro. O segredo é entender que existem dois tipos de lucro. Tem o lucro contábil, que é o que o contador calcula, receita total, menos os custos explícitos, ou seja, o dinheiro que realmente sai do caixa. E tem o lucro econômico, que além desses custos, também subtrai os custos implícitos, mais conhecidos como custos de oportunidade. Vamos voltar para o nosso fazendeiro. Para um economista, o custo dele não é só a ração das vacas e o veterinário. É também o salário que ele poderia estar ganhando se trabalhasse para outra pessoa e os juros que o dinheiro dele poderia estar rendendo no banco. Então, quando a gente diz que o lucro econômico dele é zero, o que a gente está dizendo é que a fazenda está ganhando dinheiro suficiente para cobrir todos os gastos visíveis e para pagar a ele o mesmo que ele ganharia na sua melhor alternativa de vida. O contador olha e vê um lucro positivo, mas o economista vê um negócio que está, na verdade, empatando com as outras oportunidades. E isso, acredite, já é o bastante para manter o fazendeiro no campo. E aqui, nesse último slide, a gente tem a história completa. Um aumento na procura por leite cria uma chance de lucro. Isso atrai novos competidores, como abelhas no mel. Essa competição extra aumenta a oferta e, inevitavelmente, joga os preços de volta para o nível mais baixo e eficiente. E no final de toda essa dança implacável, sabe quem mais se beneficia? O consumidor, que consegue os produtos que quer pelo menor preço possível. A busca de cada um pelo próprio lucro, num mercado competitivo, acaba gerando um resultado excelente para a sociedade como um todo. Isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? O que será que acontece quando a competição não é tão perfeita assim? Mas isso já é história para outro dia.